Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal da Clear Corretora. Parabéns por você estar aqui buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho. Eu e a Pan temos desenvolvido vários vídeos aqui para vocês, para dar esses primeiros passos, para realmente conhecer um pouco mais do mercado. E a nossa missão é descomplicar, pegar esse universo de, nossa, indicadores, meu Deus, é muito complicado, meu Deus, setup, etc., e deixar isso descomplicado de uma forma leve para que vocês possam entender que, cara, não é esse bicho de 7 cabeças que a galera pinta por aí. Fácil não é, mas que não é o bicho de 7 cabeças, isso com certeza não é. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre análise mais objetiva, né, estratégias mais objetivas versus a questão da subjetividade. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, deixem seus comentários aqui com sugestões de temas para que a gente possa sempre gravar conteúdos que vão realmente agregar mais para vocês, que vão acelerar esse processo de aprendizado. E claro, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, ativem o sininho para que vocês sejam notificados sempre que nós postarmos vídeos novos. E também convido você que não tem conta aberta na Clear Corretora, aqui na descrição do vídeo a gente colocou um link para você abrir a sua conta na melhor corretora, na corretora focada realmente no trader, na que mais tem benefícios para você que quer operar os diferentes mercados que a gente tem à disposição. Melhores ferramentas, assessoria trader, corretagem gratuita para quem ativa a RLP, entre outras vantagens em ser Clear. Então, sem delongas, vamos direto ao ponto. O que é importante a gente destacar? A grande maioria das pessoas pensam que o que faz realmente um trader ganhar de fato dinheiro é ter a estratégia vencedora, descobrir o santo graal do mercado. Realmente ter uma boa estratégia faz muita diferença. Mas todas as vezes que a gente entra nesse universo, eu tenho que pontuar para vocês o seguinte: se fosse somente isso, bastava você programar um robô e esse robô com certeza iria performar muito bem com as melhores estratégias possíveis do mercado. E sim, tem várias estratégias que você consegue programar e que vão ganhar dinheiro, mas você vai perceber que isso é cíclico, que isso vai depender de momento para momento. E todas as vezes que você aprofunda os estudos com relação a qualquer estratégia, você percebe que os filtros são fundamentais. Existem algumas ferramentas, né, que você consegue testar uma determinada estratégia e isso é chamado de backtest. E quando você vai para um backtest, você pode pegar as melhores estratégias e você vai ver que ela performa muito bem por um período, depois ela sofre um pouco. E novamente vai ter um outro período, e aí novamente ela sofre um pouco. Só que quando esse universo ele vai ficando por um período de tempo cada vez mais curto, para as operações de day trade, onde você toma mais decisões porque você está operando no intraday, no intradia, tudo aquilo que acontece dentro do pregão, comprando e vendendo várias vezes, o número de oportunidades começa a aumentar. Então, quanto menor for a periodicidade, quanto mais trades realizados tiver, quanto mais operações realizadas tiver numa operação, mais você vai perceber que os filtros são importantíssimos. E agora eu vou um passo à frente. Quando a gente começa a ter um pouco mais de entendimento na vida, que a gente deixa de ser criança, realmente começa a entender, vai para a escola, começa a aprender o alfabeto e por aí vai, daqui a pouco você já está aprendendo a fazer cálculo de matemática, você descobre que 2 mais 2 é igual a 4. E isso te dá um resultado objetivo. 5 mais 5 igual a 10 e assim por diante. E mesmo que em algum cálculo você tenha um número quebrado, você consegue chegar naquele resultado. A grande questão é que a gente traz muito desse entendimento para o mercado. E aí, algumas pessoas carregam esse entendimento como uma verdade absoluta. E nisso mora um perigo. Qual é o perigo? Kim, se eu aprender a operar pivô, eu vou ganhar dinheiro com isso? Depende. Porque se você entrar em todas as formações de pivô, corre o risco de você entrar em algumas formações que são formações mais fracas, formações ruins. O risco de você estar comprando lá no topo, com o mercado já esticado, ou o risco de você estar vendendo lá no fundo, com o mercado já numa situação onde ele está muito mais para começar a subir do que continuar caindo. Então, novamente, a gente vai esbarrar nos filtros. E essa parte torna o processo, de certa forma, subjetivo. Porque agora, por sua vez, não basta mais você só saber operar pivô. Você precisa aprender a encontrar as melhores oportunidades, as melhores formações de pivô. E é aí que está a diferença do trader que ganha dinheiro para o trader que não ganha dinheiro. Eu citei pivô como exemplo, mas eu posso citar qualquer outro tipo de padrão. A gente pode falar, por exemplo, sobre figuras de candle. Kim, eu só vou operar martelo. Pois é, se você operar todas as formações de martelo, será que você vai ganhar dinheiro? Faz um backtest sobre isso.
você vai perceber que você vai precisar de filtros, que não basta só ter um martelo. O martelo tem que aparecer na condição tal, a formação X, Y, Z, e aí você precisa ter um bom gerenciamento de risco para isso, porque mesmo você entrando nas melhores oportunidades, o risco de dar errado, ele sempre vai existir. Logo, aqui a gente percebe que se você pegar uma determinada estratégia e colocar na mão do Joãozinho e na mão do Zezinho, você vai perceber que um vai performar talvez melhor, o outro vai performar pior, um vai ganhar dinheiro, o outro não vai ganhar, ou um vai ganhar, o outro vai perder muito dinheiro. Por quê? Porque aí começa a ter a interpretação. Quanto mais você se especializa numa determinada técnica, quanto mais know-how você tem, maior vai ser o seu nível de filtro. Você vai ter a possibilidade de falar assim, cara, aqui tem um pivô, mas essa formação eu não vou fazer, porque o contexto daquela formação te leva a filtrar esse ponto. E novamente a gente cai numa parte que tem a ver com a minha interpretação, a sua interpretação, a de quem está vendo aquele padrão, aquela região, aquela formação. Então o grande segredo, turma, claro, está em você ter um bom gerenciamento de risco, sem sombra de dúvidas. Sim, em ter uma boa estratégia. A sua estratégia ela precisa ser clara, ela tem que ser objetiva, mas existe a parte subjetiva que é o próprio comportamento do mercado. Então, com o tempo, você tem que ter a capacidade de falar, essa é uma boa condição, eu vou entrar. Essa não é uma boa condição, então você não vai entrar. E aí, como que você pode acelerar esse processo desse universo entre objetividade e subjetividade? Treinando muito, se exercitando mais no simulador, usando o replay de mercado, para que você veja a mesma situação no maior número de vezes. Não estou falando do mesmo exemplo, né? Pegar ali, vou usar o gráfico do dia 5 de fevereiro que teve um pregão bem bacana para treinar e ficar sempre treinando o dia 5 de fevereiro. Não, eu estou falando de você pegar um pivô de alta, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro, um ano depois, 6 meses depois, 3 meses depois, uma janela de tempo diferente, para que você possa perceber, caramba, cara, eu fiz na semana passada um pivô de alta, foi lindo, ou eu operei um martelo, ou eu operei uma inside candle, uma single, e foi lindo. Por que que hoje eu fiz o mesmo trade e não funcionou? Aí você começa a perceber que foi montado em regiões diferentes. Talvez você fez uma compra perto de uma resistência muito forte, depois que o mercado já estava subindo 1,5%, e aí você comprou, já era o final do movimento, depois começou a cair. O objetivo desse vídeo é te dar essa clareza. Porque se você entrar no mercado pensando, eu vou aprender a estratégia do Kim, achando que você vai ganhar dinheiro só com a estratégia do Kim, cara, provavelmente você não vai ganhar dinheiro, porque você vai precisar ter um bom filtro, assim como o Kim tem. E isso você só adquire com a experiência, com o tempo de tela. Então, dedique muito do seu tempo a aprender a estratégia, a formação e também, claro, o gerenciamento de risco. Isso é objetivo. O que é subjetivo? O mercado. Tem hora que aquela mesma estratégia vai dar errado. Você precisa filtrar isso. Você precisa evitar essas entradas, as entradas mais fracas, e focar nas entradas mais fortes, nas entradas mais bonitas. Beleza? Então o caminho ele é um pouquinho diferente. Não existe fórmula mágica, não existe estratégia que acerte 100% do tempo. Toda estratégia, por melhor que ela seja, ela vai passar por um período ótimo e depois ela vai sofrer. Então você precisa se virar muito bem dentro desse momento onde a estratégia não vai performar tão bem, e você precisa ter a capacidade, né, de transformar as oportunidades que o mercado te oferece sempre em oportunidades boas, filtrar as oportunidades ruins. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa seu joinha e deixa seus comentários aqui com sugestões de temas para que a gente possa produzir bons conteúdos e acelerar ainda mais a sua fase de aprendizado. Um grande abraço do Quinzão e a gente se vê no próximo vídeo.